E aí, beleza? Esse guarda está desesperado para sair dessa sala no seu turno da noite, entrando pelo duto de ar que parece estar fugindo de algo atrás dele. Ele sai em outra sala, ouvindo uma música e um animatrônico o pega por trás. E agora acorda em uma cadeira preso, porém algo sádico e cruel irá acontecer com ele. Uma máscara de um animatrônico aberta irá ser colocada no seu rosto e dentro lâminas, e provavelmente ele não conseguirá sobreviver. E ele está em uma pizzaria que também é um salão de festas infantis do Freddy Fazbear, um animatrônico urso que é a alegria da criançada, porém o que parece realmente ser um local perigoso. Mas ok, agora conhecemos Mike Schmidt acordando com um alarme e se preparando. E ele vivia com sua irmã Abby, que não estava muito afim de levantar da sua cabana improvisada no quarto, mas Mike deu a ela 5 minutos. Ele trabalhava como segurança de shopping junto com seu amigo Jeremias, no qual tinha que ficar ouvindo ele contar histórias. No entanto, ele viu um garoto enquanto estava na fila do sorvete e um homem levar com certa violência. Acreditando que o garoto estava sendo sequestrado, foi atrás dele e derrubou o rapaz em um chafariz e ainda o encheu de porrada, e agora teria que responder por isso. Ele foi chamado pelo supervisor da empresa de segurança, Steve Regan, que viu que o seu histórico era meio complicado, que além dele bater neste pai em frente do seu filho em um shopping, em vários outros lugares como segurança, sempre teve problemas de violência e seria demitido. Só que assim que ele viu o sobrenome de Mike, mudou de ideia. Ofereceu a ele um café e tinha um serviço para ele. Porém, o lugar não era bom, o salário péssimo e ainda teria que trabalhar à noite, mas pelo menos ele teria um emprego. Mas a princípio Mike não aceitou, mas Steve deixou o cartão, caso ele mudasse de ideia. O lance é que ele não podia trabalhar à noite, pois sua irmã já ficava com uma babá durante o dia, e ela era sua responsabilidade, mesmo Abby não curtindo muito seu irmão, e tinha o lance também de ter amigos imaginários. Mike também sofria de ansiedade, pois viu seu outro irmão Granite em um parque em Nebraska ser sequestrado bem na sua frente e nada ele pôde fazer. Fora que agora sua tia queria retirar Abby de Mike, pois ele não tinha estrutura financeira nem psicológica para cuidar da sua irmã. E agora, conversando com a professora de Abby, ela explicou que ele era a única coisa que ela tinha mais próxima de uma família e ele não podia perder isso. Então, para ganhar a guarda dela na justiça, primeiro ele teria que arrumar um emprego. Então, ao chegar em casa, ele decidiu aceitar a proposta do Sr. Regan e trabalhar à noite. E como a vaga já estava disponível, ele começaria aquela noite mesmo. Então, o Sr. Regan explicou que o local já foi famoso nos anos 80 e hoje estava abandonado. Só não foi demolido, pois o dono tem certo apego sentimental pelo lugar e para evitar arrombamentos, um segurança tem que fazer o turno da noite no local. O sistema de segurança está desatualizado, mas funciona normalmente e tinha câmeras internas e externas, porém a eletricidade era um pouco duvidosa. E o local é justamente a pizzaria do Freddy Fazbear com seus amigos Bonnie, Chica e Fox. E Mike então liga o disjuntor para ligar as luzes do painel do salão de festas e se prepara para cuidar das câmeras de segurança, que aparentemente parecia ser fácil, mas as coisas já começam estranhas. Quando tem uma fita cassete com o nome dele, onde uma mulher apresentava a pizzaria de Freddy Fazbear e também dava boas-vindas ao novo guarda de segurança do local, e ela disse que o criador uniu duas coisas que ele gostava: diversão para a família e animatrônicos que interagem e têm bateria capaz de vagar livremente pela pizzaria. Porém, quando foi mostrar os animatrônicos, a fita deu uma travada e depois a gravação se encerrou. Mike estava preparado para trabalhar, já levando um baita susto ao abrir o seu armário. Ele pegou o colete e começou sua ronda pelo local, vendo que parecia tudo normal, até que ouviu algo cair e quando foi verificar atrás da cortina do palco levou um susto, ao dar de cara com Bonnie e os outros animatrônicos escondidos ali atrás, e claro, Freddy também estava. Mas ok, essa noite Mike caiu no sono, sonhando novamente com seu irmão. Na verdade, sempre a mesma história. Porém, dessa vez vários garotos apareceram no seu sonho e ele tentou conversar com eles. Só que esses moleques correram e ele caiu, consequentemente caindo no chão da sala de segurança, mas já era de manhã e ele voltou para sua casa. A babá Max estava esperando por ele e ele pretendia pagá-la assim que desse certo. Só que estava contente que sua irmã estava bem. Porém, a tia de Mike, Jenny, estava chantageando a garota, junto
com o irmão dela para acharem provas de que Mike não podia ficar com Abby. Parece que a casa estava limpa e não tinha nada que prejudicasse Mike, mas Jeff teve uma ideia. Se estragassem esse novo emprego dele, o juiz iria dar a guarda para a tia. Então estavam armando um plano de invadir o local. Na segunda noite, Mike estava em casa tentando tirar o cartaz de Nebraska do teto do seu quarto e sua irmã insistia que queria ir trabalhar com ele, mas Mike deixou ele com a babá e foi para a pizzaria. Essa noite estava chovendo e parece que um dos animatrônicos estava em pé, e no sonho novamente a molecada apareceu para Mike e ele pediu para não correrem dessa vez, mas não adiantou, pois quando ele perguntou de seu irmão, eles correram, e quando Mike alcançou foi ferido no braço. O lance é que quando ele acordou, as câmeras tinham pifado e um barulho estridente, uma música muito alta nos altos-falantes, e antes de desligar a luz, parecia que Fox estava observando. Assim que religou os disjuntores, uma policial estava tocando a campainha e ele foi abrir. Seu nome era Vanessa, percebendo que o local agora tinha um novo guarda e sangrando no braço por sinal. Ela então entrou para ajudá-lo com o ferimento, achando incrível que ele gostava de Nebraska, e ela gostava muito desse local quando era criança, pois adorava Fred e seus amigos. Depois de concluir o curativo, ela se apresentou. Perguntou se ele estava bem, pois não parecia, e Mike só respondeu que a semana foi um pouco complicada. Vanessa disse que os seguranças que vêm para Fred Fazbear não duram muito tempo e ela queria mostrar algo para ele. Na verdade, o show de Fred, onde ele e seus amigos Bonnie e Chica tocavam em uma banda e Fox ficava do outro lado. Era algo bem mecânico e estranho, mas parecia fazer sucesso na época. Só que de repente um curto-circuito aconteceu em Bonnie e pararam o show. Voltaram para trás das cortinas novamente e Vanessa também explicou que alguns garotos desapareceram nesse local e por isso ele foi fechado. Só que Mike nem fazia ideia disso e Vanessa não deu muitos detalhes, mas deu a ele um distintivo e agora é um oficial da segurança do Fred Fazbear. Mas ok, a segunda noite acabou, Mike fechou o local e Vanessa deu o recado para ele: apenas fazer o seu trabalho e tudo ficaria bem. Porém, observando ele estava Jeff, irmão da babá, que avisou a ela que ele estava indo embora e com alguns capangas eles iriam invadir o local. Assim que entraram, o objetivo deles era destruir tudo que pudessem e nada poderia ficar em pé. Então começaram a bagunça, porém um ficou na cozinha, o Carlos, e ouviu um barulho estranho vindo do freezer. Assim que ele abriu, viu o cupcake da Chica, que abriu os olhos para ele. Ele queria ver melhor, mas quando pegou a lanterna, ele sumiu. Porém, a própria Chica apareceu na sua frente e com seu cupcake atacou o rapaz. Hank ouviu os gritos e viu Carlos sendo devorado por um cupcake, e quando olhou para o lado, viu Chica observando ele. Ele saiu correndo, gritando, e foi visto por Jeff nas câmeras, que não entendeu por que ele estava daquele jeito. Acabou se trancando em uma sala, porém quando ele achou a luz, Bonnie estava atrás dele e sem piedade matou Hank naquela sala e depois abriu a porta, aparecendo para Jeff no corredor, que se cagando de medo correu até a sala de segurança, mas os telefones não funcionavam e nas câmeras os animatrônicos estavam observando ele. Chica colocou seu cupcake no duto de ar para caçar Jeff e ele bloqueou a passagem para o animatrônico não entrar. Mas a porta se abriu e o mané saiu. E aí ficou no corredor preso. E agora quem se aproximava dele era o Fox cantando no corredor. E assim que ele parou de cantar, consequentemente matou Jeff. Max, a babá, pela demora, foi atrás do seu irmão e acabou vendo um garoto. Max foi atrás dele e entrou em uma sala e lá deu de cara com o próprio Fred Fazbear. E parece que o garoto estava dentro dele. Max então pegou uma cadeira para ver melhor e ficou observando a boca dele. Mas da boca dele saiu uma mão e Fred partiu a garota no meio. Já Mike tentava ter um relacionamento legal com sua irmã, mas estava difícil. Mas depois que ela viu o processo da guarda que estava na gaveta, ela disse que não queria ficar com sua tia Jane. Nesse momento, a policial Vanessa foi até a casa dele, conhecendo Abby, mas ela estava ali por causa da invasão na pizzaria e dos remédios de Mike que ela achou. Ela viu que eram remédios perigosos e eram para dormir lá na pizzaria, e isso poderia ser até negligência. Mas deram uma volta
volta e ele contou sobre o trauma de ver o seu irmão sendo levado e por alguns anos tem tomado remédio para dormir para tentar esquecer. E também, alguns anos atrás, sua mãe morreu e o seu pai desistiu deles e ele teve que ficar cuidando de sua irmã. Porém, ele não podia ficar dormindo no trabalho e Vanessa jogou os remédios dele no lago e era para ele ficar alerta no trabalho. Mas ok, aquela noite Max não atendia o telefone e como não podia deixar sua irmã sozinha, Mike levou Abby com ele na terceira noite no Fred Fazbear. Abby estava animada em conhecer o lugar, mas quando chegou o lugar estava uma bagunça e ela acampou montando uma cabana para dormir na sala de segurança. E Mike aproveitou o tempo para começar uma limpeza da bagunça que fizeram na pizzaria. Porém, mais tarde, mesmo sem remédio, Mike caiu no sono e alguma coisa chamou Abby e ela cutucou seu irmão e disse que voltaria logo. Ela foi até o palco do Fred e parece que Bonnie apareceu para ela. No sonho, Mike conversou com um garoto pedindo ajuda para ele para achar o seu irmão. O garoto disse que ajudaria, mas queria algo em troca. Nesse momento, ele ouve um grito e o desenho de um coelho no chão. O grito era de Abby e Mike acorda e corre até o palco. E lá estava ela com os animatrônicos brincando com Abby. E ela estava bem, na verdade os gritos foram porque estavam fazendo cócegas nela e Abby apresentou Mike a Fred e que a princípio os animatrônicos eram inofensíveis. Abby então apresentou o resto da galera e Mike achou que era alguma piada ou coisa do tipo, mas realmente eles estavam ali. Abby deu um coração a Bonnie e um abraço em Fred, se despedindo deles e foram embora, já que era hora de ir para casa. Mike ficou confuso sem entender nada e começou a perceber que os desenhos de sua irmã, que eram exatamente os animatrônicos em forma de fantasmas. No café da manhã ele perguntou a ela sobre o desenho que ela fez exatamente de Garrett, seu irmão, quando foi levado, e descobriu que o garoto loiro que contou isso para ela. Mas eles só falavam de um coelho amarelo. Meio confuso, Mike pediu para ela perguntar ao garoto e na quarta noite, Vanessa observava os desenhos na pizzaria, justamente do coelho amarelo junto com a molecada, e assim que Mike chegou, disse a Vanessa que descobriu que fantasmas de outras crianças habitavam o corpo de robôs, que parece ser confuso, mas Vanessa já sabia disso há muito tempo. Abby então já queria construir algo com eles e mesmo Mike achando perigoso, Vanessa incentivou a montagem de um forte junto com os animatrônicos. Todos pareciam estar bem e se tornaram amigos e Mike foi falar com Vanessa nos fundos da pizzaria. Lá ele achou outro animatrônico desmontado e queria tocar, mas Vanessa mostrou o quanto era perigoso, destruindo o cabo de uma vassoura. Ela avisou a ele também para parar de tentar achar o seu irmão nos sonhos, pois era muito perigoso e não quis explicar como sabia de Fred e dos seus amigos, só que estava ali apenas para ajudá-lo. Abby se divertia com eles enquanto fazia uma apresentação de rock, porém Abby, empolgada, quis tocar na guitarra de Bonnie e acabou levando um baita choque. Minutos depois acordou sem complicações e abraçou Vanessa, onde tudo estava bem. E assim a quarta noite terminou e Vanessa deu o aviso para Mike, que se ele trouxesse sua irmã novamente para Fred Fazbear, ela mesmo iria atirar nele. Atrás de respostas, Mike ligou para sua tia e ela ficaria com Abby aquela tarde, mesmo a garota ficando furiosa com ele. Pelo que parece, ele precisava resolver as coisas na Fred, pegando remédio para dormir na farmácia e indo à pizzaria. Seria agora a quinta e última noite e Mike caiu no sono, só que viu algo totalmente diferente, pois sua família estava lá e o seu irmão também. Ele não foi pego e todos estavam felizes e o garoto loiro ofereceu isso a ele, ter esse sonho para sempre todas as noites em troca de Abby. E os fantasmas tentaram convencer ele que ele não era a melhor pessoa para cuidar de Abby. Ele estava quase aceitando, mas lembrou de sua irmã e que ela precisava dele e desistiu naquele momento. Assim todos sumiram e sem conseguir acordar, os moleques começaram a ferir ele várias e várias vezes e assim que acordou, estava preso em uma cadeira, na mesma máquina que matou o primeiro guarda do filme. Ele então se esforçou para tirar os pinos e escapar e viu que todos que invadiram o local estavam mortos naquela sala. Mike tentou sair mesmo ferido, só que Fox apareceu cantando sua canção e assim que terminou foi para cima dele. Porém os animatrônicos não ficaram só na Fred, pois o próprio urso animatrônico foi até a casa de Mike, observando a tia dele assistindo TV e assim Abby apareceu e achou Fred, na verdade o garoto loiro, convidando ela a ir embora. Porém Jane estava caída no chão
chão e o garoto convenceu que ela estava apenas dormindo. E um detalhe, chegaram a uma pizzaria de táxi, onde o motorista achou que era apenas uma fantasia. Já Mike acordou em um posto policial e Vanessa o socorreu, e ela sabia da morte de todos lá dentro, porém ela encobertou. Segundo ela, era difícil de explicar, mas Mike disse que agora sua irmã estava em perigo. Contou sobre o sonho bizarro que teve. Enquanto isso, Abby entrou na Fred e o urso sumiu. Vanessa então explicou sobre a molecada desaparecida, que o homem que fez isso era justamente o Coelho Amarelo. Era uma pessoa inteligente e extremamente cruel, pois não eram só os fantasmas que estavam nos animatrônicos, e sim o próprio corpo deles. E mostrou a foto dele e chamava-se William Afton, e era justamente o pai de Vanessa. Só que pela foto dela segurando um avião de brinquedo, sabia que o pai dela pegou seu irmão, mas ela não fazia ideia do que foi feito com ele. Ok, enquanto isso, Fred e seus amigos faziam um show para Abby, e segundo Vanessa, para acabar com eles era apenas eletricidade, e ela só não ajudaria ele, pois estava com a cabeça pirada pelo seu pai. Mas deu a ele as armas e a chave da viatura para que Mike resgatasse sua irmã. Porém, assim que ele chegou no local, viu Abby ser levada por Chica e ele ficou se esgueirando para que os animatrônicos não vissem ele. Na melhor oportunidade que teve, atirou o taser e derrubou Fred e Bonnie no chão. E enquanto isso, Chica levou Abby para ser colocada em outro animatrônico. Mas Mike chegou a tempo, atirou o taser em Chica e a derrubou. Iriam embora, mas o cupcake de Chica viu tudo e foi atrás dele. Pegou o Mike no corredor e agarrou sua perna, e ele pediu para Abby correr. Mas o garoto loiro viu a garota saindo e era o espírito de Fox. Mike alcançou a tempo o bastão elétrico e fritou o cupcake, enquanto Abby estava tentando se esconder na sala de jogos para escapar de Fox. Ela esperta entrou na piscina de bolinhas, só que Mike foi atrás dela, mas nesse momento ele apareceu. O Coelho Amarelo, o William Afton ou Spring Tab, e esse animatrônico era imune à eletricidade. Vanessa salva Abby de Fox, mas Mike estava levando uma bela surra do Coelho, que disse que isso era um bônus por ter matado o irmão dele, e agora Mike vir de brinde. E com sua voz conseguiu acordar Fred e seus amigos para justamente ajudarem ele. Iriam matar Mike, mas Vanessa apareceu, apontando a arma para o seu pai, dizendo que não estava de brincadeira. Aí ele tirou a máscara e foi revelado que o Sr. Regan, na verdade, era um maníaco por trás disso tudo, e Vanessa não hesitou por ser o seu pai e atirou nele. Mike, observando os desenhos, percebeu que quem controlava os animatrônicos era o Coelho Amarelo. Nesse momento, William Afton alcançou sua filha, derrubou a arma dela no chão e, segurando no pescoço, disse que ela não estava fazendo o trabalho dela. Porém, no momento que Abby estava fazendo um desenho, ele, sem piedade, feriu sua própria filha e deixou no chão. O lance que os desenhos ditavam as regras, e ela tirou o do coelho bonzinho e colocou outro. E quando Mike religou as luzes, o desenho transformava William no inimigo dos animatrônicos. Aí Fred e seus amigos cercaram William e Chica lançou o cupcake, que mordeu sua fantasia de coelho, e o próprio animatrônico se voltou contra ele. E a armadura começou a se fechar, porém, sabendo que iria morrer, ele colocou a cabeça do coelho e dizia que um dia iria voltar. Enquanto Mike escapava salvando Abby e Vanessa, Fred e seus amigos arrastaram William para ter o seu fim merecido dentro da Fred Fazbear. Alguns dias depois, Abby estava feliz e sendo finalmente uma família com seu irmão, e Mike passou para visitar Vanessa, que ainda estava dependendo de aparelhos, mas torcia pela sua recuperação. Abby perguntou ao seu irmão se podia visitar seus amigos de vez em quando, e ele concordou que talvez sim. Porém, nos fundos da Fred, William sofria de dor e morreria agonizando com a porta fechada. E bom, um dos animatrônicos inofensíveis, o Balloon Boy, ainda deu um susto no taxista. Terminando assim, Five Nights at Freddy, o pesadelo sem fim, filme de terror e drama de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.